Vamos ver o Cirão lá, o Cirão na conferência aqui das indústrias. Vamos ver o Cirão, gente? Ciro Gomes, é uma honra. Obrigado pela sua presença com a gente, mesmo que à distância. Entendo que houve um contratempo que você não pôde estar. Segue ele lá, Paulo. É Jogo Político, o nome do canal. Gente boa, mano. Ele tá aí no chat, o Denis aí, ó. Aqui Manda um salve pro Paulo aí, Denis. com a gente. E nós recebemos o ex-governador Ciro meteu até um terninho, né? Good terno. do Ceará, ex-ministro da Fazenda e da Integração Nacional, Ciro Gomes, que hoje é pré-candidato do PDT à presidência da República e que gentilmente atendeu o nosso convite para participar desse evento. Seja muito bem-vindo, Ciro Gomes. E sua presença nesse encontro já é uma demonstração de sua especial atenção com o setor produtivo do Brasil. Também representa uma excelente oportunidade para conhecermos melhor suas ideias, para que o país possa voltar a crescer de forma sustentada e melhorar a qualidade de vida da população brasileira. Nosso diálogo com os presidenciáveis tem como base 21 documentos que foram construídos a partir de sugestões de empresários, de representantes das federações de indústrias estaduais e das associações nacionais setoriais da indústria. E nos estudos que foram enviados, apresentamos propostas que tratam de temas relevantes para a indústria brasileira, como política industrial, infraestrutura, tributação, educação, meio ambiente e eficiência do Estado. Juntos, esses estudos indicam o caminho para a construção de uma economia sólida e competitiva, que certamente traduzirá numa sociedade melhor e uma qualidade de vida melhor para todos os brasileiros. O nosso objetivo é contribuir para aprofundar o debate eleitoral e para a consolidação de um país mais próspero que ofereça oportunidades de trabalho e renda para todos. Muito obrigado pela sua presença, Ciro Gomes. Obrigado. Muito obrigado, presidente Robson Braga de Andrade, pré-candidato Ciro Gomes. Muito obrigado por estar aqui conosco, ainda que virtualmente. Espero que o senhor esteja bem. Espero que a gente possa se reencontrar brevemente, presencialmente. Passo a palavra ao senhor. E como foi acertado previamente com todas as assessorias dos pré-candidatos, o senhor tem 25 minutos para essa sua apresentação inicial. Por favor, a palavra é sua, Ciro. Sem a liderança de uma indústria de transformação poderosa, que é base para a passagem da economia do conhecimento, sem a qual as nações morrerão, não existe desenvolvimento. Eu quero muito agradecido e honrado por mais uma vez ter sido convidado pela Confederação Nacional da Indústria. Agradecer a todas e a todos os industriais brasileiros de todos os rincões que estão nesse auditório ou dispersos pelo Brasil inteiro, agarrado na luta, que não é fácil no Brasil, na pessoa desse grande mineiro, Robson Braga de Andrade, a quem desejo também agradecer a gentileza das palavras. Agradeço a você, Fernando Rodrigues, estou aqui mas eu quero dizer que talvez a minha assessoria tenha induzido em erro a vocês. Eu, na verdade, fiquei agarrado aqui no Ceará por necessidades inadiáveis da política. A saúde vai bem, obrigado, e logo mais, pessoalmente, eu estarei sempre disponível. Quero cumprimentar todas as federações estaduais que lideram o processo de desenvolvimento e de articulação e interlocução com o mundo político brasileiro, na pessoa do presidente do Ceará, Ricardo Cavalcante, que tem feito aqui um notabilíssimo trabalho, e, se me permitirem, cometendo já o risco da indelicadeza, mas considero uma grande e importante notícia para o mundo industrial brasileiro a emergência de Josué Gomes à frente da Federação das Indústrias de São Paulo. Porque a agonia da indústria brasileira ofende a todos nós, ofende ao eixo do cinturão metropolitano, ao Vale do Aço, nas Minas Gerais do Robson, atinge gravemente o eixo industrial Caxias do Sul, Porto Alegre, envolvendo aí também o Vale dos Sinos, que eu visitei recentemente, atinge, enfim, o centro da indústria brasileira no Rio de Janeiro, mas o epicentro dessa desindustrialização criminosa está em São Paulo. E eu quero saudar a todas e a todos, da pessoa do Josué,
desejando a ele um trabalho absolutamente fecundo, o que é praticamente garantido por si, empresário de fato da linha da produção, que conhece no dia a dia dos problemas brasileiros, mas pela ancestralidade de um grande, talvez um dos maiores brasileiros com quem eu já convivi na minha vida, o grande presidente Zé de Alencar. Enfim, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas, que é para que eu possa me estender aqui. Me permitam agradecer à eminente opositora, ilustre senadora e amiga Simone Tebet, a gentileza de ter trocado comigo o horário, e quero felicitá-la pela participação brilhante que acabei de assistir em parte nessa iniciativa importante da CNI. Deixe que eu lhes diga, a renitência da crise brasileira, a profundidade dela, a complexidade multiangular dessa crise, não nos permite alimentar a ilusão. O problema brasileiro não é de Chico, Maria ou Manuel, não é de personalismos, ainda que sejam exuberantes para o mal ou para o bem, muito menos terá deslinde, solução, num ambiente de conflagração que parece as antecedências da Segunda Guerra Mundial, que põe em oposição na internet comunistas contra fascistas. Meus compatriotas, pelo amor de Deus, com o peso da sua liderança, não deixem que isso aconteça no Brasil. A complexidade da crise brasileira exige um amplo, franco, plural debate, em que nós, cada um com as nossas convicções, nenhum de nós é inexperto, nenhum de nós é um ingênuo, nenhum de nós é um poeta ou um marciano. Cada um de nós, tanto mais os senhores que lidam com folha de pagamento, com tributos impagáveis, com compliance dificílimas, com custos de transferências absolutamente impossíveis de estabelecer uma competição minimamente razoável com a intrusão no nosso mercado de produtos vindos de larga escala, como a China. Todo mundo aqui é muito amadurecido. Mas, por favor, pelo menos por agora, nesses 3 meses, é preciso que nós ponhamos as nossas convicções, todos nós, eu começo por mim mesmo, colocar nossas convicções ideológicas de um lado, para deixar nossa mente se contaminar, ainda que seja para voltarmos às nossas próprias convicções, mas não deixarmos contaminar com o argumento do outro. Tem essa opção. Eu lhes digo com concretude, o que está errado no Brasil, acreditem, não está errado porque tem um manual de fazer certo, às vezes muito óbvio, e os caras em Brasília são tão maus, são tão desonestos, são tão perversos, que fazem tudo errado de propósito só para nos machucar. Desculpem, se fosse assim era mais fácil. Não está errado porque tem um manual de fazer certo, está errado porque o Brasil está cristalizando na sua institucionalidade 2 problemas. Uma certa ingenuidade bem intencionada de anunciar, por um lado, um estado de bem-estar social generoso, que garante com status constitucional saúde de qualidade para todos, educação de qualidade para todos, o salário mínimo capaz de honrar todas as necessidades de uma família de classe média, e não entrega. De outro lado, perversões que tentam institucionalizar, cristalizar um selvagem conflito distributivo não confessado, em que digo para vocês, com toda, me permitam assim falar, senhores e vocês, não é? Mas eu peço para ser ouvido tão somente. Eu sei com quanto preconceito eu sou ouvido no Brasil, e merecido em parte, e merecido em outra parte, que eu, às vezes, nessa dupla tarefa de militante político e acadêmico, eu, às vezes, nem sempre faço as devidas homenagens aos meus antagônicos, não sou um cara que cultivo propriamente o lordismo de falar com palavras doces, aquilo que eu considero necessário, falar com palavras claras. Mas ouçam o que eu estou dizendo, ainda que seja para não concordar. O Brasil está tentando cristalizar um pacto nas instituições de um conflito distributivo em que todo o Estado Nacional brasileiro está sendo orientado para produzir um mecanismo absolutamente trágico de transferência de renda de quem produz, os senhores, as senhoras, e de quem trabalha, o conjunto da classe trabalhadora brasileira, para o rentismo. Ou a gente entende isso, ou seremos inocentes e ingênuos. E aqui eu venho para a questão do qual é a visão que eu tenho dessa questão. Primeiro, a profundidade da crise e a renitência dela tem que ser demonstradas para a gente pacificar o diagnóstico. Reparem, senhores, entre 1930 e 1980, com diversos regimes, inclusive revolucionários, no meio, não é? Ou golpistas, como queiram chamar alguns, no meio, o Brasil cresceu 6,7% ao ano. É mencionado nos compêndios de economia como um milagre brasileiro. Entre 1980, para a gente ficar aqui só no exame do problema, e 2010, reparem bem, quantos regimes distintos, o desmonte da ditadura e a redemocratização, com todos os aspectos absolutamente distintos, de um Sarney com hiperinflação a um Bolsonaro agora, o Brasil, entre 1980 e 2010, perde o pulso de crescer e passa a crescer 2,5% ao ano.
com ilusões cíclicas, o primeiro momento do real, depois o primeiro momento do experimento do PT, o Brasil muda, mas muda de um caminho absolutamente insustentável por ciclos de consumismo, obtido via duas perversões que são a grande chave de inteligência de por que a economia industrial brasileira está sendo dizimada. Câmbio manipulado para fins de estimular um consumismo populista e ganhar a eleição, e juros absolutamente fora de qualquer padrão do razoável, mesmo entendendo, não é, que muitas vezes o juro é uma ferramenta necessária e amarga para esconjurar episódios de inflação. Mas se os senhores tiverem em atenção aquilo que eu estou querendo ponderar, não sei quem não, Fernando. Ajudei a fazer o real. O juro brasileiro é criminosamente e de forma errada tecnicamente, consistentemente há 30 anos, maior do que a rentabilidade média dos negócios da economia real. Se uma economia paga em papéis do governo mais rentabilidade do que a economia real, industrial especialmente, tem de margem, que é 5%, 6%, 7%, essa economia tende a parar. E é isto que explica remotamente. Agora, deixa eu agravar o argumento. Entre 2010 e 2020, ainda antes dos efeitos trágicos da pandemia, para nos permitir olhar sem qualquer erro, o Brasil cresce pela primeira vez em 120 anos, zero. Zero aqui não é reforço de argumento, é zero, zero mesmo. Nasceram 25 milhões de pessoas e o Brasil cresceu uma década inteira, zero. Ora, todos os conflitos se agravaram de uma forma absolutamente dramática e apontaram, qualquer que seja a percepção de prioridade, para um colapso. E esse colapso não é de Chico, Maria ou Manuel, esse populismo rasteiro, de uma polarização estéril que excita os ódios, a religiosidade, a moral, os costumes, passa muito longe da reflexão estratégica, porque, volto a dizer, para encaminhar o raciocínio, o que precisa fazer precisa ser lucidamente pactuado com a sociedade. Por quê? Porque o que está errado beneficia a meia dúzia de pessoas. Eu vou indicar, já correndo o risco de não ser o cavalheiro que eu sempre gostaria de ser, um fato dramático. O fato dramático é que acaba de sair o ranking dos 10 bancos mais lucrativos do planeta Terra. O Brasil, que concentrou em apenas 5 bancos 85% de todas as suas transações financeiras, tem 4 bancos nos 10. Não há nenhum banco chinês, nenhum inglês, nenhum italiano, nenhum alemão, sabe, nenhum banco francês, nenhum banco coreano. É a economia débil e estagnada do Brasil que coloca 4 dos seus 5 bancos entre os 10 mais rentáveis do planeta Terra. Ou a rentabilidade por patrimônio também explica isso. É um efeito cartel e um efeito colapso do Estado brasileiro que acaba sancionando esse mecanismo trágico de transferência de renda de quem produz e trabalha, como estamos assistindo de novo. Cavalheiros, meus compatriotas, 1,5% de aumento na Selic, que aumentou 9 pontos no último ano, 1,5% custa 60 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. 60 bi é dinheiro pra cacete, velho. Dinheiro pra cacete, mano. Dá pra fazer coisa pra caralho. Valor esse que está fora de qualquer teto de gastos. Uma irrazoabilidade absoluta, porque o corporativismo exacerbou 9% de aumento nas despesas correntes do Brasil e o que ficou de fato deprimido, todo o esforço de teto de gastos, foi deprimir o investimento brasileiro. De maneira que a nossa infraestrutura, que para a sua mera manutenção carece de 2,5%, 3% do PIB, e a sua expansão vegetativa, para dar um mínimo de competitividade sistêmica, precisa de 4,76% do PIB de investimento, tem que se conformar com o investimento consolidado dos Estados, União e municípios, todos juntos, de 1,76%. Ou seja, o Brasil está depreciando a sua infraestrutura e os senhores sabem disso, né, pelo testemunho trágico que estão vendo por aí. A minha proposta, portanto, é que nós consideremos a necessidade de discutir um projeto nacional de desenvolvimento, que eu escrevi porque esses 25 minutos generosos não permitem aprofundar a complexidade desses assuntos, mas a qualidade do auditório me permite ser telegráfico. E eu peço que ou conheçam do livro, que está disponível também na internet, ou chamem para especializações, eu mesmo estou disponível, mas eu tenho um professor, Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, ligado a um conceito muito moderno de novo desenvolvimentismo, ou o professor Mauro Benevides Filho, que é o mais qualificado quadro, não é, de finanças públicas do Brasil, esse deputado federal atualmente. Pois bem, com esse conjunto de coisas, eu estou propondo projeto. Projeto significa um plano. Quando o Ciro dependia de financiamento privado, esses caras deviam ser os maiores investidores, mas se acomodaram no rentismo. Sou contra o financiamento público, mas, bem ou mal, isso deu ao PT as 5 maiores verbas do orçamento eleitoral. E colocou o Ciro completamente no jogo, isso que os caras estão com medo.
Eu sou a favor de financiamento público, mano. Na humildade mesmo, mano. Eu sou, velho. Pasmem, parece assim um truísmo, uma bobagem que todo mundo dizia, mas o Brasil... Eu não gosto desse negócio de empresário, de empresário envolvido com político no Brasil. Nunca deu certo. Eu não gosto disso, cara. Na moral mesmo, eu prefiro pagar a conta dos caras do que ficar deixando empresário envolvido com político. Isso aí é terrível, cara. Isso aí não dá bom, velho. Todo mundo que vem pra me abordar fala assim, mano, financiamento público, tal, não sei o que, você é contra o fundo. Mano, eu falo assim, velho, eu prefiro, mano. Prefiro pagar mais caro e saber que não tem coisa estranha no meio, velho. O Brasil não tem plano para nada. Absolutamente nada. Nós não sabemos para onde estamos indo no próximo ano, o que dizer para a próxima década. Num cenário internacional extremamente complexo, em mutação profunda, inclusive disruptiva, com as sequelas, né, desse conflito na Ucrânia, que representa a agonia de uma velha ordem, mas a emergência de uma nova ordem parece não estar pronta pela digressão que a China tem. E o Brasil não sabe sequer para onde está indo em matéria de comércio exterior dos nossos produtos tradicionais, das nossas commodities. Uma lua. Vamos tomar pancadarias aí, não só de um neoprotecionismo de base ambiental, mas também coisas graves, coisas gravíssimas de uma nova política industrial de comércio exterior, que a pandemia pede que todos os países, especialmente a América do Norte, recelebrem. O que me tira de uma solidão atroz, porque eu falo que política industrial de comércio exterior é um elemento central do progresso da humanidade. Por favor, me adverte do tempo, porque eu estou me apaixonando pelo auditório. Então, veja, projeto significa um plano, com começo, meio, fim, orçamentação, prazo, meta, quem faz o quê, qual é a tarefa do capital privado, qual é a tarefa do capital internacional, que não é a mesma coisa, porque o passivo externo líquido tem que se financiar em dólar. Quando você vende, por exemplo, um ativo não tradable, não comercializável, que não exporta, como a Eletrobras, você gera um passivo em dólar que vai se financiar eternamente e ele não exporta, portanto, você está construindo um passivo que é ciclicamente disruptivo pela taxa de câmbio quebrada lá em 99, Fernando Henrique, depois com a Dilma nas antecedências do impeachment. Isso é um filme que eu já conheço e a gente não pode fazer de conta que ele não está aí presente, ele está presente e cada vez mais grave. Nacional por quê? Ora, senhores, por mais que a retórica ideológica preconize uma globalização, o que de fato importa, as condições de empreender, de produzir, de ter uma indústria, de manejar um processo produtivo, são intrinsecamente nacionais. Em muitos aspectos, os senhores sabem a tragédia que é a compliance do sistema tributário brasileiro. Compare isso com o Estado europeu e vocês vão ver, já fica simples de entender. Mas vamos a 3 questões mortais: escala, financiamento e tecnologia. Essas 3 condições são absoluta e selvagemente assimétricas para o empreendedor brasileiro. A escala chinesa esmagará todo e qualquer empreendimento brasileiro que não se precatar por uma política industrial de comércio exterior desse efeito de escala em qualquer coisa. O setor têxtil brasileiro sabe disso, o setor calçadista sabe disso. O Brasil dominava 60% do mercado de calçados europeu, hoje reduziu para 25%, 20% e vai acabar. Porque onde a China escolher entrar por esse mecanismo de escala, e só o que pode compensar isso é uma política industrial de comércio exterior completamente sofisticada. Não pode ser o velho protecionismo. Nós temos que estressar o produtor brasileiro com o benchmark, o que significa aí uma disruptura de produtividade que o Brasil está declinando gravemente, de efeitos sinérgicos na infraestrutura, de um esforço de parceria em ciência, tecnologia e inovação, na introdução, um choque de inovação nas nossas bases produtivas tradicionais, inclusive de médio e pequeno porte, associativismo, uma série de coisas que estão aí no meu projeto para permitir que o Brasil enfrente essa assimetria de escala. Mas as outras 2 assimetrias, o nível de maturidade tecnológica, ninguém pode dormir para isso. Outro dia eu vi o Lula, infelizmente não vai, aparentemente, comparecer aos senhores, dizendo, e quem estiver duvidando que eu estou aqui atacando um adversário, eu não estou atacando. É uma lua, mano, para botar ali no Lula dizendo cenário. Que viviam reclamando que a desindustrialização brasileira e não sei o quê, que ninguém vai pagar o progresso do Brasil com commodities. Diz ele, aspas, pois bem, chegou a hora em que as commodities vão valer mais do que os produtos manufaturados. Olha, ouvir um negócio desse do favorito da pesquisa, que se recusa a vir discutir, seja com quem for, no desrespeito à população brasileira, é trágico, porque ele está liderando as pesquisas. E eu acho que nós temos que tirar desse debate um pacto pelo Brasil, de maneira que quem ganhar leva e governa, e quem perder vai fiscalizar, vai cobrar, vai servir de instrumento democrático, de vigilância, mas a antecedência programática tem que ser pactuada, de novo, porque, por exemplo, aquela gente que trabalhou comigo no Real considera, como Armínio Fraga, uma impertinência a política industrial de comércio exterior.
acha que é um anacronismo e desconhece que a China emerge, né, de ser uma fração mínima do que era o Brasil em 1980 para ser 10 vezes, 15 vezes maior do que o Brasil, sob o ponto de vista de produção industrial, e desconhece o centro do conflito entre a China e os Estados Unidos, que estressa o mundo inteiro, que é de base industrial, propriedade intelectual, domínios tecnológicos, 5G, 6G, foguete, aeroespacial, novos materiais, supercondutores, nanotecnologia, e o Brasil nem sequer compreende o desastre que está acontecendo da nossa volta não, quando você bate no mundo de cor lá. Da economia brasileira. Isso é uma tragédia mortal que compromete o futuro do Brasil como nação. Me permitam aqui a veemência. E a terceira escala, o terceiro elemento assimétrico, senhores e senhoras, é o financiamento. Faz 30 anos, eu estava lá, para ser exato, 27 anos, que o Brasil adotou a taxa de juros mais alta do mundo com a ideia de que era para durar 6 meses. Por quê? Porque nós precisávamos da taxa de juros exorbitantemente alta, não era por nenhuma tecnicalidade, era para fundar no Brasil uma moeda nova, em cima de um país que estava em pandarecos, que vinha dos escombros do nacional-desenvolvimentismo e que não tinha sido capaz, não é, de consertar uma equação nova, porque estávamos discutindo o temário institucional de redemocratização, anistia, eleição direta, e não estávamos a outra é amarela, né? do país, não estávamos discutindo o colapso do nacional-desenvolvimentismo, que aconteceu ali ainda no ano 80, e o símbolo disso foi a exorbitância da taxa de juros americana. Pois bem, aquilo que era para durar 6 meses virou 26 anos. Os juros foram elevados de forma muito exorbitante por 3 razões. Prevenir a demanda agregada, que sempre se sequenciou aos momentos de estabilização do país, que a inflação no Brasil não era uma doença da moeda, e sim uma espécie de tributo. O governo ganhava bilhões de reais, não é, com a expoliação do povo na base da receita financeira e da desindexação dos salários, que são do servidor público. Eu fui governador e prefeito nessa circunstância. A receita financeira do Ceará era maior do que, muitas vezes, o ICMS. Então, a segunda razão, atrair dólares do estrangeiro, ainda que especulativamente, como está acontecendo hoje de novo. Se rolasse aquela entrevista com os influenciadores da Turma Boa, com o Ciro, eu ia pedir para ele explicar com calma esse rolê do... Por que o juros tinha que ser alto no início do Plano Real. E eu gostaria que ele explicasse também por que a hiperinflação, antes do real, era uma forma de transferência de renda, dos ricos ganharem dinheiro. Queria que ele explicasse direitinho essa parte, porque eu acho um pouco confuso ainda isso. Sabe, eu tenho umas pistas assim, eu imagino o porquê, mas eu não consigo explicar... não consigo explicar assim detalhadamente. E se você não consegue explicar uma coisa, quer dizer que você não aprendeu ela direito, não sabia, gente? Para lastrear uma notícia absolutamente exótica que ia nascer uma moeda nova, conversível ao par com o dólar, um país que não tem nem remotamente a produtividade da origem do dólar. E terceira razão, não sabíamos o efeito do fim da receita inflacionária para o sistema financeiro. Portanto, íamos substituir transitoriamente a receita inflacionária do sistema financeiro por uma receita de juros, porque 6 meses seriam suficientes para eleger um novo presidente, renovar o Congresso que estava desmoralizado por uma crise dos anões do orçamento, e então nós faríamos as reformas. O que acontece? A reeleição foi introduzida no país, nenhuma reforma foi feita, e vejam, cavalheiros, meus compatriotas, eu estava lá ajudando, como tentei ajudar o Lula também, mas não há concepção. O Brasil prostrou-se ideologicamente e não debate os seus assuntos, substitui inteligência, diálogo, pluralismo, sabe, por ignorância e apologia da ignorância. Ignorância nunca foi boa luz para resolver problema, tanto mais o problema complexo do Brasil. O que aconteceu? O Fernando Henrique viu o efeito extraordinariamente popularesco de uma taxa de juros que fez com que o real depreciasse a ponto de ficar valendo, o dólar valendo 0,85 de real. E todo mundo foi para a farra do consumo. Ficou mais barato sair de Belo Horizonte, do Robson, ou de São Paulo, lá do Josué, para Miami, do que vir para Fortaleza, do nosso Ricardo Cavalcante. E todo mundo foi para o eletrônico, e todo mundo foi... E eles aprenderam isso ganha eleição, mas quebrou o país, porque geramos um desequilíbrio estratégico definitivo nas contas do Brasil com o estrangeiro, que ciclicamente é anestesiado pelo ciclo de commodities. Se as commodities vão bem de preço, a gente engana o mercado. Quando as commodities vão mal de preço, a gente quebra. Isso aconteceu igualzinho com a Dilma. E o Bolsonaro agora com o Guedes perdeu o passo. Os ricos ganhavam dinheiro na inflação porque o Banco Central praticava juros absurdos nessa época. Então, mas era o problema então era os juros, não a inflação. Imagina os juros que os caras colocavam para combater uma inflação de 1000%. Juros tinham que ser altos no plano real porque precisava de
paridade com o dólar para ancorar a moeda. Colocava os juros altos para trazer dólar para o país, é isso? É isso? Porque os ricos investem na taxa Selic, o imposto é coletado do povo. Tinha um rolê de títulos públicos rolando absurdamente, Denis? Era isso? Muito título público rolando? Boa noite, João. Como é que tá, mano? Mas está fazendo a mesma coisa por inflação que é administrada pelo governo, por exemplo, preço de combustíveis, energia elétrica, ou que é imposta de fora para dentro, sobre os quais esses três preços, que são o centro da inflação brasileira, a taxa de juros nacional não tem nenhum efeito, eles estão fazendo essa exorbitância. E agora o efeito é negativo, porque ainda assim a taxa de câmbio está apreciada, porque o Brasil está na iminência de uma iliquidez. A nossa dívida pública está se aproximando perigosamente dos 100% do PIB, ainda está em 80 e poucos, porque o Guedes fez os maiores pedaladas fiscais da história, 500 bilhões de rentabilidade das receitas cambiais, das receitas da reserva. Será que a gente consegue buscar os números disso? Tipo assim, qual era o volume? Devia ser um volume absurdo, né? Cambial que nunca foi extraída para o Tesouro, 170 bilhões com lei que eu tomei a iniciativa para ajudar a financiar o enfrentamento da Covid, lei do deputado Mauro Benevides Filho, que eles usaram também para colocar no estoque da dívida, falsearam aí numa conta de quase R$1 trilhão, não é? O galope da dívida. Mas o fato é que com 1,5% de Selic dá 60 bilhões de reais de incremento. E isso está estreitando o prazo da dívida brasileira e o mundo todo não cai na propaganda enganosa da grande mídia brasileira. O mundo inteiro está vendo que o caminho do Brasil é a iliquidez. Nós estamos, então, para fazer um projeto e tem que ser nacional e tem que ser de desenvolvimento. Travou? Porque com essa trend, câmbio flutuante, superávit de meta de inflação, ainda que os valores corretos estejam aí, nós precisamos achar uma outra forma de fazer. Por quê? Porque crescimento econômico só virá de 4 providências de curto prazo para eu ter que cumprir disciplinadamente, não é, nosso aprazado prazo aqui de 25 minutos, pedindo desculpa, abusando da qualidade do auditório, porque há muito mais coisas por aprofundar. E eu espero ter ocasião no debate dos senhores obrigarem todos os candidatos e candidatas a dizerem o que pensam sobre esses problemas. Porque fica eu sozinho, às vezes, falando dessas questões e parece que eu sou o chato da classe, da meninada que está disputando a presidência. E se a gente não discutir isso, não tem quem reforme o país. Ninguém reforma o país se não houver uma cumplicidade com o povo brasileiro, meritocrática, transformando a eleição num plebiscito sobre as reformas. E é o que eu vou tentar fazer. Pois bem, primeira providência para virar o jogo, consumo das famílias. Por quê? Demagogia? Agradar os eleitores? Não. Aqui é um projeto concatenado. Então, o consumo das famílias responde por 60% do PIB brasileiro quando ele cresce. Consumo das famílias, eu vou ser muito rápido, deriva de 3 fatores: emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois que o país... Por isso também privatizaram muitas empresas. Era necessário entrar muitos dólares no Brasil para manter a paridade. Porque precisávamos de muitos dólares para dizer que nossa moeda valeria o mesmo que o dólar e ter condições de defendê-la dos ataques especulativos. Mas nessa época eles não sabiam, já que o Brasil não tinha capacidade industrial para aguentar esse tipo de coisa? Ia dar um déficit na balança comercial? Porque esse é o problema, né, da moeda tá em paridade com o dólar, é isso, né? A gente vai começar a importar muita coisa, a balança comercial vai pro saco, né? É isso, né? Então assim, eles não sabiam, né, que, pô, o parque industrial brasileiro não dá conta disso aí não, velho. Né? O país cresce e hoje estão deprimidos os dois em nível recorde. O sintoma do salário mínimo pior. Você compra título do governo de renda fixa e coleta dinheiro, mas devolvem os juros insustentável, que é a conta nossa. Sim, pode crer. Não, isso aí tá até aí beleza, tá ligado? Do que nosso só tem o da Venezuela, mas também a renda média do povo brasileiro está no pior momento da sua renda. Ora, se eu não tenho emprego e renda, o único lugar onde eu posso e tenho que fazer uma política pública é no crédito popular. Por quê? Porque aqui não é um problema trivial de uma minoria, é um problema macroeconômico. Por favor, entendam isto. 77,8% das famílias brasileiras estão no recorde do seu endividamento histórico. 65 milhões de pessoas estão no nome sujo no SPC. É preciso, portanto, uma política pública que faça a reestruturação prudente, cautelosa, e eu também tenho detalhadamente como fazer isso. Segundo, a mesma coisa para as empresas. Senhores, os empreendedores, os empresários brasileiros não tomaram-se do defeito do calote. O governo impõe um juro tão impagável que hoje 6 milhões de empresas estão no Serasa.
6 milhões de empresas, 3 empregos uma pela outra, dá 18 milhões de empregos que estão com a faca no pescoço da falência. Nós temos aí como fazer um fundo, não é, de reestruturação de crédito empresarial, mas precisamos fazer toda uma dinâmica de recapitalização do BNDES. Aliás, outra pedalada fiscal, o Guedes tirou quase 200 bilhões de reais do BNDES, deixando o BNDES enfraquecido, acabou com a TJLP que eu tinha criado, porque não faz sentido ter uma taxa de juros para enfrentar consumo e fazer a mesma taxa de juros, constranger a demanda, a oferta, que era o princípio conceitual da TJLP que eu criei quando fui ministro da Fazenda, e eles revogaram. Em tempo de Selic baixa, ninguém percebeu, eu tentei denunciar. Agora, com Selic alto, os senhores vão ver o que será o financiamento. Eu vi agora, no financiamento da AgriShow. Isso aí eu lembro, tem até no Roda Viva, né? A treta braba lá, né? Uma treta que o Ciro até falou, mano, quem paga ágio é... Quem cobra ágio é bandido e quem paga é otário. Então era assim, aí o pessoal ficou bravo, começou a encher o saco dele lá, e ele tava explicando o rolê pros caras que era pra esperar um pouco pra comprar, né? E aí vem tudo aquela demagogia toda, né? Que os caras é foda, né? Ah, você tá pedindo pro cara não vender, então? Não sei o quê. Mano, não tô pedindo nada disso, cara. Tô falando outra coisa, sua mula. Pode crer, pode crer. Show, 18% o custo do crédito para comprar um trator agrícola. Enfim, terceiro movimento será uma retomada não sei quem é não, das Fernando, obras não públicas sei, paradas. Fernando, não sei quem é ele Isso não, eu tenho que dizer de onde vem o dinheiro, e tem aqui uma ideia de 3 trilhões de reais, de onde a gente pode tirar esse dinheiro em 10 anos, para lastrear de forma continuada um grande e brutal investimento na retomada da competitividade sistêmica e da produtividade a partir da logística, a partir da infraestrutura do país, necessariamente envolvendo a iniciativa privada e todas as ferramentas possíveis e modernas que existem, como debêntures conversíveis, etc. E quarto, para realmente não extrapolar nenhum minuto, é preciso estabelecer com toda clareza, S's e R's, uma política industrial de comércio exterior, centro do modelo de desenvolvimento novo que o Brasil vai ter. Aí o céu é o limite, mas a lei do menor esforço, complexo industrial da saúde, complexo industrial do agronegócio, complexo industrial do petróleo, gás e energias renováveis, complexo industrial da defesa, é onde nós já temos escala, onde a tecnologia é razoavelmente acessível, ou já é nossa, e aonde o mercado doméstico brasileiro e a compra governamental, todas essas ferramentas estão nos documentos da CNI, que eu recebi como uma grande sinfonia. Enfim, eu vou telegraficamente terminar aqui, mas quero ter a oportunidade de aprofundar esses detalhes, quanto mais a gente possa debater. Muito obrigado, pré-candidato Ciro Gomes, por suas palavras iniciais. E este bloco agora trará as perguntas dos empresários, que farão, por conta da exposição online do pré-candidato Ciro Gomes, as perguntas aqui no púlpito, no palco, para que eles possam ser filmados, o pré-candidato possa acompanhar também com imagens. A pergunta número 1, representando o Fórum Nacional da Indústria, FNI, será feita pelo presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a ABINE, Humberto Barbato. Humberto Barbato, por favor, o microfone é seu, por gentileza, 2 minutos para formular sua pergunta ao pré-candidato Ciro Gomes. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia pré-candidato Ciro Gomes. Senhor pré-candidato, o dinamismo da economia, a competitividade global, o forte avanço tecnológico e as rápidas mudanças do conhecimento exigem níveis cada vez mais altos de formação e qualificação da população. No Brasil, há um problema de baixa qualidade educacional e elevada evasão escolar no ensino médio, que conduz à falta de preparo para o mercado de trabalho. Você levantou a bola aí. A suspensão das atividades presenciais das escolas em decorrência da pandemia certamente agravou ainda mais essa situação. Essa conjunção pode contribuir para ampliar a parcela de jovens entre 15 e 29 anos que nem estudam e nem trabalham, que atualmente equivale a cerca de 12 milhões de jovens, ou seja, 24%. Era para ser temporário, só para conter os aumentos frequentes com a inflação anterior. Antes tentaram congelar preços, mas não funcionou porque a inflação cria expectativas de aumento que gera mais o próprio aumento. Aí vira um ciclo vicioso. A solução do Plano Real foi congelar os preços mais no dólar, ao invés de
tabelamento do governo. Então, e também tinha um meta de que rico não ficava usando real, né? Rico usava dólar. Rico já usava o dólar, né? Tinha esse rolê, né? 4% Burguesia brasileira sempre fazendo esqueminha, né? dessa população. O custo dessa marginalização é elevado, uma vez que significa estagnação da escolaridade dos jovens e maior dificuldade de inserção e permanência desse contingente no mercado de trabalho. Nós, da indústria, por outro lado, que somos o setor econômico que gera empregos de maior qualidade e só reverteremos o rápido processo de desindustrialização se tivermos jovens qualificados para atender novas demandas tecnológicas. Com isso, eu lhe pergunto, qual é a sua proposta para preparar os nossos jovens para as exigentes demandas educacionais das novas tecnologias? Muito obrigado. Humberto. Obrigado por sua pergunta. Agora passo a palavra para o pré-candidato, ex-governador, ex-prefeito de Fortaleza, ex-ministro várias vezes, Ciro Gomes. Grande Fernando Rodrigues, ex da Folha, agora do Poder 360. Bom, eu quero agradecer ao Humberto, ao amigo Humberto, pelo privilégio da pergunta, porque melhor do que uma boa proposta é um bom exemplo. Eu, entretanto, não me furtarei de fazer uma boa proposta a partir do exemplo. Eu peço a todos e a todas, não é? Especialmente aqueles que me olham com certo preconceito, nem sempre responsabilidade do preconceito, mas às vezes minha própria, não é, que examinem a qualidade do ensino e a evolução do ensino público no estado do Ceará. Nós aqui demos prevalência à questão da educação pública na direção das premissas da questão. Reter a criançada, fazer da escola um lugar atraente, perseguir de forma absolutamente radical a evasão escolar, e estabelecer a alfabetização na idade certa e a qualificação profissional em nível médio. Estamos tendo êxitos extraordinários. O nosso IDEB aqui no Ceará já é o melhor do Brasil. 82 das 100 melhores escolas públicas do Brasil estão nesse estado, e vale lembrar que é um dos estados mais pobres do Brasil. O que significa dizer que o problema de dinheiro não é o único problema, é um problema de imaginação institucional, de gestão e de transformar a retórica que afirma que a educação é uma prioridade em gestos concretos e práticos. Então, veja, no nível médio, por exemplo, que o Humberto concentrou mais, nós já temos aqui um plano em execução em que 60% das metas estão cumpridas. Qual é a meta? Universalizar, ou seja, colocar 100% dos garotos em idade e adolescentes em idade do ensino médio numa escola em tempo integral. Essa é uma concepção que nós temos aqui no Ceará, que é do meu partido, do PDT, que vem de Darcy Ribeiro, de Brizola, e que aqui nós transformamos numa política pública de massa. Ela não é excepcional. Hoje, 60% dos estudantes do ensino médio da rede do Ceará estão matriculados. E até 2024, 100% estarão, com orçamento já previsto, com metas de construção, de capacitação de magistério, de qualificação do magistério. Transformamos a direção de escola numa carreira de Estado para imunizar das influências politiqueiras que ainda hoje infernizam a vida do Brasil e da gestão pública. E isso se faz com aquilo tudo que é óbvio. Você tem que melhorar salário, qualificar equipamento, mas a inovação que nós introduzimos aqui é uma revolução pedagógica. Ao invés do decoreba, do beabá, do enciclopedismo raso, que é o fordismo do passado, que não prepara mais o profissional que o mundo digital pede, ou a economia do conhecimento pede, nós estamos aqui ensinando a perguntar, ao invés de saber responder. Cada aluno desse da escola média em tempo integral tem, por exemplo, uma disciplina chamada projeto de vida. Eles são induzidos a uma cultura de empreendimento, e 100% dos garotos profissionalizantes, que nem todas são profissionalizantes, saem da escola com ensino, com estágio remunerado pelo governo nas indústrias. A retenção nas indústrias ou nos serviços, como seja a qualificação das profissões. E essas profissões são trocadas nas escolas, de maneira que não se satura o ambiente. Nós estudamos um pouco a demanda de mercado e vamos fazendo ciclicamente a oferta de cursos que são compatíveis para, de um lado, suprir as demandas que existem aqui, e, de outro lado, criar uma possibilidade de empreendedor para o jovem que queira sair no caminho do empreendimento e não do emprego. Isso tem tido um êxito absolutamente extraordinário. Presidente do Brasil, isto será uma política pública central no meu governo. Se houver um centavo para gastar, esse centavo será gasto numa revolução educacional que terá todas essas qualificações, equipamentos, ferramentaria pedagógica, mas o essencial é a mudança do paradigma pedagógico, do enciclopedismo raso para uma economia do conhecimento, para uma economia que prepare o jovem, garoto e garota, para o futuro que nós pedimos.
Muito obrigado, pré-candidato Ciro Gomes. Nós vamos para a segunda pergunta agora. Eu vou convidar o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, José Carlos Martins, que já está chegando aqui ao palco. Meu caro José Carlos, por favor, a palavra é sua, 2 Ciro minutos tá lendo para quem, fazer José a Carlos? pergunta. Obrigado, Fernando. Obrigado, presidente Robson. Obrigado pelo apoio que sempre deu à indústria da construção. Bom dia, governador Ciro Gomes. Que bom estar novamente contigo. A nossa pergunta é sobre infraestrutura, governador. Eu vou te dar alguns números, que são números de ontem, do CAGED de ontem. A construção civil é responsável por 5,9% dos empregos do Brasil. Em 2022, nós fomos responsáveis por mais de que 15% dos empregos gerados. Ou seja, 3 vezes mais a nossa participação nesse estoque. Quando a gente abre esse número, poxa, que maravilha, a gente percebe que infraestrutura, esse ano de 2022, contratou 37% a menos do que no ano passado, no mesmo período do ano passado, nos 5 primeiros meses. Então, como é que pode, num país que precisa, que tem um custo Brasil desse tamanho, que tem 800 bilhões de reais de carteira... Enquanto o Ciro tava aí, o Lula tava postando vídeo malhando no Twitter. Aí é foda. De projetos em andamento. Ele reduz a quantidade de empregos, reduz a quantidade de empregos, quer dizer o quê? O papel não se materializou. Eu acho que é esse o sinal que faz isso. Então, a nossa pergunta ao pré-candidato é: como que a gente faz para aumentar efetivamente o investimento no Brasil em infraestrutura? Principalmente no setor público, porque o setor público, nos últimos anos, foi relegado a segundo plano. Eu acho que era essa a nossa consideração. Muito obrigado pela sua atenção de todos aqui. Obrigado, Robson. Muito obrigado, José Carlos Martins. A palavra é do pré-candidato Ciro Gomes. Já que estamos falando de infraestrutura, vou atravessar o samba e dizer: foi confirmado agora que a Caixa Econômica Federal, tão importante para o desenvolvimento do país, vai ter uma troca de presidentes. Está sendo nomeada Daniela Marques, que é, neste momento, do Ministério da Economia, vai substituir o atual presidente Pedro Guimarães. Informação para todos que eu acho que tem interesse, tão importante para o país. Ciro Gomes, palavra é sua. Uma autoridade pública que usa do seu poder para constranger sexualmente mulheres é um bandido. Tinha que ser demitido e responder pela cadeia. Já que você deu a parte, eu vou ser Ciro Gomes aqui nessa hora de novo. Não sem agradecer ao meu amigo. O Ciro é sem massagem, né, mano? É sem massagem. Mano, tipo assim, você quer conversar assunto sério, quer falar um bagulho sério com esse e tal, aí ele tá pra trocar. Agora, quer avacalhar, quer azaralhar o rolê também, ele manda real, né, mano? É sem meias palavras, né, velho? É o preto no branco, escreveu, não leu, o pau comeu, velho. Tá ligado? O pau que bate em Chico também bate em Francisco, velho. Pô, o Ciro me representa, mano. É sem ideinha, velho, sem mimimi, mano. Sincerão, tô até... Escreveu, não leu, o pau comeu, velho. Literalmente, mano. Zé Carlos, estimado Zé Carlos Martins e todas as pessoas da Confederação Nacional Brasileira da Indústria da Construção Civil. O velho professor que está aqui, dedicado à política por alguns momentos e outros não, sabe que uma pergunta, quando é muito bem feita, muito inteligente, ela já traz a semente da resposta. E essa é a pergunta. Na construção civil, está a única possibilidade do Brasil ter, com a urgência necessária, um esforço explosivo de empregos. Agora, para ontem. E de onde é que tiro isso? Será que eu sou algum poeta que chegou de Marte ontem? Não, eu sou o ex-governador, ex-prefeito, tenho muita vivência, tenho responsabilidades públicas no Brasil, né? Tenho 40 anos de vida pública, deixa eu dizer aqui, porque nenhuma pergunta delicadamente vai fazer isso, mas eu nunca respondi por um processo, nem sequer para ser absolvido, tenho a vida limpa, e eu trago a minha experiência. O Brasil tem hoje, os números variam bastante, mas se pegarmos entre estados conveniados, municípios conveniados e a própria União, 14 mil obras públicas iniciadas e paralisadas. Qual é a característica dessas obras? Elas já passaram pelo penoso e absurdo processo de licitação brasileiro, já passaram pelo penoso e absurdo processo de licenciamento ambiental brasileiro, e a gente tem que corrigir essas coisas, desburocratizar, simplificar,
Aqui, por exemplo, nós fizemos isso em vários setores aqui no Ceará, onde eu estou agora, enfim, mas elas podem imediatamente gerar empregos que têm algumas características. Primeiro, o emprego na construção civil, salvo as artes especializadas, não exige um nível de sofisticação, de qualificação, como aqueles empregos que vão se produzindo agora na economia mais moderna. Portanto, nós podemos apanhar o nosso povo como ele está agora, com toda a precariedade da sua formação. Há um outro elemento em tempos de debilidade no balanço de pagamentos, é que nós não importamos para a construção civil, salvo resíduos que a gente tem que dar uma olhada, praticamente nenhum dos seus insumos. E boa parte, bem selecionada, dessas obras estratégicas, elas têm um efeito retorno em produtividade e efeito retorno econômico que mais do que as indenizam no curtíssimo espaço de tempo. Eu dou um exemplo prático que eu presidi na minha raríssima participação na iniciativa privada, 2 companhias ferroviárias do grupo CSN, a Transnordestina e a FTL. Pois bem, a Transnordestina, que é uma obra que está aí andando a passo de cágado, para e continua, quando eu estava conseguindo avançar 1 quilômetro por dia, e ela é uma engenharia financeira absolutamente complexa, que pode ser simplificada, mas ela estava empregando ao redor de 3.000 pessoas. Na hora que essa ferrovia ficar pronta, conectando um eixo do Matopiba, que é esses pedaços do território do interiorzão brasileiro, que está explodindo em produção, e essa produção está sendo escoada, às vezes, por estrada vicinal. Matopiba é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, essa ferrovia vai mais ou menos no eixo disso, embora o pedaço da Bahia precise ser reconectado e depois a FIOL. Pois bem, esta empresa, essa ferrovia que conecta esse fundão da produção brasileira com o Porto do Pecém, no Ceará, que é um exemplo de industrialização forçada por uma política industrial de comércio exterior que nós administramos aqui no Ceará. Por favor, vejam Porto, Complexo Portuário Industrial do Pecém, para os senhores verem que o único estado hoje cuja prevalência de exportação é um semi-elaborado, é um manufaturado, é o Ceará. O resto todo está indo para a primarização. Voltando. Pois bem, na hora que essa ferrovia chegar ao Porto do Pecém, ao Porto de Suape, explode a riqueza e o potencial. Não só no agronegócio, mas, sabe, em gesso e gipsita ali em Araripina. Estou dando exemplos práticos. Isso é o limite. Está tudo mapeado no meu plano de governo, tudo projetado, e vocês devem, em algum momento, me perguntar, não precisa ser hoje, de onde vem o dinheiro, porque eu também quero ser o único candidato que se obriga a dizer de onde vem o dinheiro. Por quê? Porque eu quero mudar o sistema de financiamento brasileiro, porque hoje, deixa eu dar o número para os senhores, o orçamento nacional... Mano, pior que eu tava falando pra vocês, né, que terça-feira foi meu aniversário, tava na cervejaria, aí tem um brother meu, né, politizadão, cara, né, aí falou assim, mano, um dia antes da eleição, se parecer uma pesquisa falando que, mano, que o Lula pode ganhar no primeiro turno, coisa e tal, eu vou votar no Lula. Aí eu falei pra ele assim, Rodrigo, não me lembro. Rodrigo, quem é que tá mostrando essas pesquisas pra você? Falei assim, quem é que tá pagando essas pesquisas? Tá ligado quem fica pagando essas pesquisas? Um dia sim, o outro não. Porque cada 2 dias sai uma pesquisa, né? Mano, quem tá pagando é banco. Você acha que banco... Sabe quanto é que custa uma pesquisa? Em torno de uns 100k, velho. Lá na pesquisa mostra, a gente entrou aqui esses dias e mostra lá. Uns 100k cada pesquisa. Você acha que banco tá fazendo isso por quê, velho? Por que você acha que banco tá te mostrando uma pesquisa um dia sim, um dia não? Pagando uma pesquisa. É justamente pra induzir você a fazer o que eles querem, mano. E é justamente o que você tá fazendo, tá ligado? Eu falei assim, mano, pra cima de Moá não vai não, velho. Eu sou veaco com o sistema, velho. Eu sou veaco. O sistema todo dia inventa uma coisa nova pra te fuder, velho. Agora inventaram esse voto de pesquisa. Todo dia, um dia sim, um dia não. Um bagulho que custa 100 mil. Os caras ficam mandando fazer pra esfregar na tua cara, velho. A troco do quê? Banco, mano. Não viaja, mano. Não viaja, velho. Tá ligado? Ô, mano, não fica panguando não, João. Não fica panguando não, mano. Às vezes 2 por dia. A gente puxou aqui esses dias em maio. Teve 22 pesquisas, velho. É média de, mano. Todo dia tem uma, velho. Então, tipo assim, mano. Não, mano. O cara não só conhece, como já fez parte das coisas que... Plano Real, Transposição Francisco, os caralhos, exemplo de experiência. É, mano. Vou falar pra você, mano. Se Ciro Gomes é eleito presidente do país, o Brasil muda, velho. Brasil muda, mano. Tô falando pra vocês que muda, velho. O bagulho muda, velho. São 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Escutem bem. 4 trilhões e 800 bilhões de reais é o orçamento da União em vigor hoje no Brasil. Sabe o que sobra para investimento livre no Brasil?
25 bilhões de reais dos 4 trilhões e 800 bi. E o governo Bolsonaro entregou 22 desses bilhões, dos 25, a uma tal emenda do relator que, no mínimo, deve ser condenada pela dispersão, pela pulverização, pela absoluta inconsequência desse clientelismo varejista, comprando trator para cá, vendendo uma ambulância para lá, comprando ônibus superfaturado para lá, ou, acredite, um velho conhecedor da vida brasileira, 30% a 40% estão sendo roubados escandalosamente num país que passa fome. Muito obrigado para a candidata Ciro Gomes. Manda aí, filho. Não fique envergonhado não, pode mandar. Agora a gente vai ter a terceira pergunta, e para formular essa terceira pergunta, convido o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, que já está aqui conosco no palco, Antônio Ricardo Alvarez Alban, representando também as federações das indústrias da região Nordeste. Alban, por favor, o senhor tem 2 minutos para formular sua pergunta. Obrigado. Cumprimentar o pré-candidato Ciro Gomes, nosso presidente Robson, a todos os presentes. Pré-candidato, é conhecimento de todos nós o vasto conhecimento e o senhor tem do nosso Brasil. E isso nós reconhecemos plenamente. Manuel. O senhor falou que durante os últimos 10 anos o PIB do Brasil praticamente zero, se não zero. O que mais nos preocupa, não só essa informação, é que o PIB industrial praticamente nesse período foi menos 13%. Então essa é uma preocupação muito grande por todo o setor industrial. Nós vivemos num momento onde temos exemplos do nosso agronegócio, onde existiu ao longo desse período uma clara política da agroindústria, do agronegócio, que deu certo e que é um motivo de reconhecimento e de exemplo a ser seguido. Nós estamos vendo no Brasil, os Estados Unidos há cerca de 1 ano e pouco atrás, em plena mudança de processo eleitoral, fez uma nova política industrial, ao qual preveu toda essa nova realidade advinda não só da crise da Covid e agora, mais recentemente, da Ucrânia. Ou seja, revisitar a globalização, revisitar o encadeamento produtivo global. E isso é algo que nós precisamos fazer urgentemente. E, para isso, entendemos que a política industrial é condição sine qua non. O senhor nos falou muito aqui sobre a política industrial de comércio exterior, importantíssima, para que não tenha dúvida desse assunto, mas nós precisamos de uma política industrial muito mais ampla. Nós precisamos ter representatividade, nós precisamos ter identidade. E, para isso, todo o setor industrial, certamente, não só a CNI, como as associações empresariais das indústrias, estão dispostas, querendo e tendo também o sentimento de colaborar com essa política industrial. E entendemos que nós temos que ser não só partícipes, como cúmplices de uma nova política industrial que pense no Brasil de amanhã. Como o senhor verificaria essa posição de trabalharmos juntos, já que o seu conhecimento já é largo, certamente seu plano de governo está bastante claro, mas que teremos que interagir bastante para que nós possamos ser cúmplices no ônus e no bônus de um processo de mudança desse país. Meu estimado conterrâneo, amigo Antônio Ricardo, eu agradeço muito a oportunidade que me dá de novo de dar um exemplo e fazer uma proposta. Quando eu servi ao Ceará como governador, havia aqui uma extensa agenda de conflitos herdada do meu antecessor, um grande, enorme brasileiro, a quem eu sempre homenagearei, porque é um dos maiores brasileiros que a democracia produziu, Tasso Ribeiro Gereissati. O Tasso recebeu o Estado com toda a receita corrente, não dava para pagar 75% de uma folha de pagamento. Os funcionários atrasados 3 meses, um caos absoluto. E o Tasso, então, teve que tomar providências muito drásticas. Eu era jovem, talentoso, líder do governo, talentoso como acadêmico, né? Tinha tido o primeiro lugar na escola, etc. Mas eu enfrentei ali o diabo para a gente entender esse conflito entre um setor organizado, agressivo, e a imensa maioria da população que, às vezes, nem sequer entende do problema. Então, eu herdei esse imenso passivo e eu entendi que não tinha como eu, por mais lúcido que eu pudesse ser, resolver esse passivo. Então, o que eu fiz? Sistematizei os conflitos todos em coletivos. O primeiro grande passivo era os funcionários públicos. Lá, como agora, eu pretendo, escrito no meu programa de governo, criar um coletivo de servidores públicos em que eu, no Ceará, e eu quero ser da presidência a mesma coisa, eu não gosto de majestades, eu gosto de ser simples, operador, etc., eu próprio fico amadurecendo as mediações e os conflitos que são eternos. Não é? É justo o direito do servidor público querer ganhar mais e o cofre público não aguenta mais. Então, é preciso que a gente tenha clareza disso, estabelecer mecanismos, e aqui funcionou muito bem. Mas o que eu queria chamar a atenção, mais importante,
E há um grande industrial que talvez esteja nos assistindo, que eu convidei para presidir, sendo ele um grande crítico do meu governo, chama Marílio Proença de Macedo, filho de um grande industrial do Ceará, José Macedo, não é? E com quem eu comecei conflituosamente. Mas eu entendi que ele tinha espírito público. Então, eu criei aqui um pacto de cooperação governo-empresários. E foi fecundíssimo. Eu pretendo fazer isso também no Brasil. Estabelecer um mecanismo de consulta e, de mais do que consulta, de deliberação. Por exemplo, o grande conflito sobre as questões de infraestrutura no Brasil é o clientelismo tradicional da vida brasileira, que eu compreendo. Um deputado da Bahia tem que prestar contas para a Bahia de que ele conseguiu traficar um pedacinho de dinheiro para fazer uma escola lá na comunidade de Barreira, ou de Luiz Eduardo Magalhães, de onde a gente tem que tirar a Fiol até o Porto de Ilhéus, que também precisa ser reestruturado, como foi planejado. Ou abandonar a ideia, mas assim, eu estou dando exemplo prático, porque o Antônio Ricardo sabe do que eu estou falando bastante bem. Enfim, então eu preciso estabelecer um coletivo que dê conforto para que a gente possa, em tempos de escassez de recursos, hierarquizar os investimentos que vão ser feitos por primeiro, para tomar aquele tostão primeiro para a obra que falta 95%, falta 5%, e aquela outra obra, aquela outra intervenção em infraestrutura, que vão ter, não é, o retorno em produtividade sistêmica da economia brasileira mais otimizado. Portanto, eu vou recriar o Ministério da Indústria e Comércio, mas eu vou criar um grande aforamento ao redor do presidente da República para discutir, acompanhar, supervisionar, criticar, trocar e substituir prioridades do próprio Projeto Nacional de Desenvolvimento. Portanto, se preparem a CNI, se preparem as federações das indústrias, os senhores terão uma rotina muito grande comigo em Brasília, se for esse a honra que o povo brasileiro, por concessão de Deus, me dê de servir essa grande nação como seu presidente. Volto a lhes dizer, o que está errado em Brasília não está errado porque tinha um manual de fazer certo. Tomem, por exemplo, a reforma tributária. Os senhores já viram algum político de qualquer partido, de centro, de esquerda, de direita, fascista, comunista, para ficar aí nas conversas do Lula e do Bolsonaro, dizer que é contra a reforma tributária? Eu não conheço. Eu nunca vi um editorial de jornal dizer, não, o sistema tributário brasileiro é muito bom, deixa como está, então eu não conheço. E por que não acontece a reforma tributária? Por quê? Porque tem uma contradição que ninguém quer ferir. Do ponto de vista do empresário formal, que tem compliance, ele tem que pagar uma carga tributária cheia, nominal, porque ele sequer tem o direito de se evadir por uma série de fatores de compliance, etc., com capital cada vez mais exigente, de risco, etc. De outro lado, o Brasil está com mais de 50% da economia na informalidade. Não tem produtividade possível, nem sistema tributário viável que aceite que mais da metade da economia esteja trabalhando na informalidade. E a informalidade extensa se deve a uma fuga compreensível, do seu ponto de vista econômico, do regramento absolutamente ilegítimo imposto por um Estado ineficiente, corrupto e que não consegue resolver o conflito distributivo. Por exemplo, 6 tributos de natureza mais ou menos assemelhada a valor adicionado. No mundo só tem um. A minha proposta é só ter um. Óbvio, a gente que viaja sabe, é o VAT, é o IVA. Por que não acontece no Brasil? Porque 42% da produção industrial do Brasil se concentraram em 4 estados, São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, e nós adotamos com a ditadura um sistema de crédito na origem e o sistema da Constituinte de 88 adquiriu o mesmo trabalho. Então, na hora que eu desfinanciar São Paulo, Rio e Minas, que já estão quebrados, eles não vão aceitar. Como é que eu faço isso? Eu tenho que reestruturar o passivo desses estados e também isso está na minha proposta de governo. Me dê a oportunidade de detalhar isso, porque eu estou assumindo a responsabilidade. Muito obrigado, Ciro Gomes. Em nome da CNI, eu quero agradecer também aos 3 empresários pela participação, formulando as perguntas aqui neste bloco, que passa agora para a sua fase mais conclusiva, com as considerações finais de Ciro Gomes. Pré-candidato Ciro Gomes, o senhor tem a palavra para fazer, então, suas considerações finais por 5 minutos. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao presidente Robson Braga de Andrade, a todos os dirigentes das federações de indústria do meu país. Vou terminar como terminei. Sem uma indústria poderosa que lidere o centro da estratégia de desenvolvimento, nenhuma nação do planeta Terra se desenvolveu. A premissa civilizatória, o êxito do desenvolvimento, exige três primeiros passos. O Brasil está apanhando feio nos 3. E essa é a premissa do Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu quero aperfeiçoar pela crítica, pela contribuição de todas e de todos que me deram a honra de prestar atenção naquilo que eu estou falando. Primeiro, jamais prosperou um país que tenha alimentado a ilusão de basear o seu financiamento no capital dos outros. O
O capital que financia desenvolvimento é o capital que se é capaz de produzir em casa. O nível de formação bruta de capital no Brasil é criticamente baixo, historicamente, e agora está indo para os seus menores valores. Nós estamos aí oscilando entre 15% e 17% de formação bruta de capital. Minha proposta chama para uma dinâmica de elevar essa formação bruta de capital do Brasil para algo ao redor de 22%, por menos 25% idealmente, para começarmos a acreditar que o Brasil pode sair dessa estagnação. É absolutamente vã e derivada de intoxicação ideológica acreditar que a poupança estrangeira vai nos socorrer a partir do cumprimento de um manual do bom moço internacional que a mitologia neoliberal nos ofereceu e que já foi abandonada pelo mundo inteiro, menos pelo Brasil, que parou de estudar, parou de discutir, parou de aprofundar e seguia por dogmatismos ideológicos e intoxicação, quando não a pura e simples apologia da ignorância. Às vezes eu quase tenho vergonha de estudar, porque os meus adversários parecem ter mais êxito, dizendo que o adversário é o responsável pela tragédia toda, pedindo a bola para um deixa que eu chuto e oferecer picanha ou cerveja ou a proteção da nossa sociedade, da nossa família contra o comunismo. Isso realmente me leva à exasperação e eu, às vezes, até perco um pouco a calma de fazer isso, mas hoje eu quero agradecer, né, a atenção com que me ouviram. Segunda premissa, jamais prosperou nenhuma sociedade que não tenha entendido e construído instituições que ponham em cooperação sistemática, planejada, divisão de tarefas objetiva entre um Estado poderoso, o que não quer dizer grande, balofo, gorduroso, nós temos que enxugar o Estado brasileiro. Eu tenho aqui também bons exemplos de austeridade fiscal. Há 30 anos o meu Estado não fala em desequilíbrio fiscal. Temos a maior taxa de investimento por cabeça do Brasil. Eu, governador, fui ao mercado e comprei 100% da dívida mobiliária do Ceará com 20 anos de antecedência do seu vencimento, porque o Ceará comigo tinha 36% de receita corrente líquida livres para investimento, pela excelência do meu antecessor, o governador Tasso Gereissati, que fez o que tinha que fazer, e é o que nós precisamos fazer no Brasil. Abrir mão da reeleição, fazer o que tem que fazer e devolver o país a um caminho de confiar no seu próprio futuro. Então, construir essa sólida parceria formalizada, documentada entre um Estado poderoso, uma iniciativa privada poderosa, convergente ideologicamente com a estratégia pactuada de desenvolvimento e um definitivo investimento em gente. Sabe, com metade da escolarização da Argentina, nós não vamos para canto nenhum. A Colômbia dá 42 vagas para cada grupo de 100 de garotos de 18 a 25 anos, o Brasil dá 18, e mal e porcamente numa universidade que, por regra, salvo exceções, não prepara ninguém para a vida, mas para ser, lamentavelmente, aí da informalidade, uberizados, né? Investimento em gente, que já foi mencionado aqui, ciência, tecnologia e inovação, supõe uma base acadêmica, uma base universitária, uma base do ensino básico, 100% de universalização do acesso à creche para que a criança possa integralizar sua arquitetura cerebral naquela hora crítica dos 0 aos 3 anos. E, por fim, né, o Brasil precisa celebrar esse projeto, consensando na política uma estratégia, porque nenhum país do mundo vive da mão para a boca, do curto-prazismo, da reação tópica a problemas, a dramas episódicos. Nós precisamos restaurar aquilo que os militares num dia falaram, mas que o Getúlio Vargas já falava lá, objetivos nacionais permanentes. Nós precisamos pactuar isso, nós precisamos devolver ao Brasil a crença de que nós estamos caminhando para uma nação que vai em algum futuro mais próximo, mais remoto, ter lugar para todo mundo. Só isso vai encerrar essa radicalização e simplesmente nós pararemos de produzir exército de reserva para a violência. Por que supõem os senhores que 14 milhões de garotos e garotas de 14 anos que nem trabalham nem estudam e que estão aí bombardeados pelo consumismo, pelo desejo dos luxos, dos acessos a esses elementos simbólicos do eixo social, o tablet, etc., o tênis, a camiseta, e a única oferta que tem para isso, porque seus pais e eles próprios não têm renda para isso, é a oferta mentirosa, criminosa e genocida do narcotráfico. O Brasil colocou na cadeia, cavalheiros, 800 mil pessoas do Lula para cá, tudo jovem, negro e pobre. Essa não pode ser a resposta. Crescer, desenvolver, apostar na superação da miséria e da desigualdade, isso pode nos coesionar. Em nome da CNI, eu agradeço ao pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, pela participação neste diálogo.